Você já passou por aquela fase onde um monte de coisas ruins acontecem com você ao mesmo tempo? E parece que quanto mais você busca acertar, mais coisas acontecem? Então, eu quero te falar sobre a minha história. Eu passei tantas coisas difíceis, mas eu quero te falar que eu tive um final feliz. Quando eu era adolescente, eu morava com meus pais lá em Rondônia. E meu pai era um homem bem violento, porque ele era viciado, né? E como vocês já sabem, quem tem em casa uma pessoa que vive presa pelo vício, sabe como é difícil, né? Então ele batia na minha mãe, a gente sofria, passava fome, não tinha casa, vivia de lugar em lugar, sempre sofrendo, né? Então nós saímos de casa muito cedo, eu e minha irmã. Com menos de 18 anos eu já estava fora de casa, minha irmã tinha 16. E assim nós viemos morar em Curitiba. Agora você pense uma pessoa que morava lá no meio do mato, lá em Rondônia, em parar em Curitiba. É pior do que viver numa selva, né? Em menos de um ano eu fui abusada e estuprada. Nesse meio tempo eu engravidei do estupro e só que eu tive uma gravidez ectópica, uma gravidez na trompa. E isso foi uma coisa muito difícil porque eu acabei parando no hospital porque me deu necrose no útero, perdi a trompa e metade do meu útero. E quando eu acordei, o médico disse para mim que eu provavelmente não teria mais filhos. E também eu era muito nova, mas eu podia adotar, aquela história que você... A princípio, eu não achei, não consegui raciocinar sobre isso. Mas com o tempo eu pude sentir, acabei ficando em depressão e aquilo que vocês já imaginam quando é com tanta coisa acontecendo. Só que, passando os anos, eu conheci o meu marido. E ele era louco por ter filhos. E eu com aquele problema, né? Sabia que talvez não pudesse ter filhos. Comecei a procurar médicos, comecei a fazer tratamentos. E em menos de um ano eu engravidei. Só que eu passei só 2 meses grávida. E já perdi o bebê. Foi um sofrimento, foi uma coisa assim, muito triste, sabe? Passando, eu falei nesse período, eu falei para Deus que se eu não engravidasse mais, não precisava, que eu ia adotar uma criança. Mas em menos de 6 meses, quando eu desisti, que eu falei que eu não ia mais fazer tratamento, eu fiquei grávida da minha primeira filha. Para quem tinha um prognóstico de que não poderia ficar grávida, eu engravidei. Foi uma gravidez muito difícil. Eu passava mais tempo no hospital do que em casa, do que em qualquer outro lugar, porque a qualquer movimentinho que eu tinha sangramentos. E daí, por causa dos sangramentos, eu acabava no hospital. Passou, eu tive a Andresa, que eu chamo o meu presente de Deus, porque ela veio contra todas as possibilidades, ela nasceu. E ela é uma menina muito inteligente, uma pessoa assim, incrível na verdade. Passou 4 anos, eu achei que a Andresa era meu presente único, sabe? 4 anos depois veio a Lara. A Lara, meu Deus, é um doce, inteligente, ela é uma pessoa muito amorosa. E aí você pensa, completou, né? Deus me deu mais um presente. Então, 4 anos depois, veio o Eduardo. Fechou o ciclo. É a maior alegria da minha vida. Eu falo que é um filho que, olha, e toda mãe acho que gostaria de ter. Então, o que eu quero te falar é uma coisa. Quando você pensa
que as coisas são ruins, saiba que Deus tem o melhor para nós. Ele faz a nossa tristeza virar alegria. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quando você pensa que tudo está acabado, na verdade está tudo começando. E não pense que Ele esquece os teus sonhos, porque eu imaginava que eu não ia realizar esses sonhos. E eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos. Só tenho a agradecer a Deus. E eu peço a Ele que a tua vida seja assim também. Deus te abençoe.